O sonho é real, uma das melhores séries animadas de super-heróis, né? O clássico X-Men dos anos 90 finalmente voltou com tudo, com novos episódios nesse revival, né, do Disney Plus. Então será que a Marvel, ela acertou então com o X-Men 97 ou essa série já começou sendo uma grande vergonha pro original? Vem entender tudo isso agora com uma análise completa e todas as referências que você perdeu nesses episódios. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E X-Men, a série animada, né, ela foi um grande clássico mesmo, absoluto dos desenhos dos anos 90, né, que apresentou mesmo e elevou o nível também da popularidade dos X-Men para uma geração inteira, né. Eu fui muito impactado por esse desenho, por X-Men Evolution, todos esses desenhos, né, Wolverine e os X-Men, me impactaram demais, os desenhos do Homem-Aranha, dos Vingadores, do próprio Batman, né, também, do Superman indo para DC, claro, Liga da Justiça, Super Choque, e é só maravilha sendo feito nessa época, né? Batman do Futuro, que é demais. Então eu acho que muitos desses, inclusive, mereciam um revival como esse agora. Os X-Men finalmente estão de volta, eu nem acredito, né? Continuando essa história do desenho original, só que agora com o nome X-Men 97, com os 2 primeiros episódios sendo divulgados pelo Disney Plus nessa semana. E antes de tudo, eu já preciso dizer pra vocês, né? Dá pra ver que eu tô animado, porque essa série me surpreendeu muito mesmo, porque sempre dá um medo, sabe, quando eles vão voltar com um filme, uma série clássica, uma franquia clássica, um personagem, né, que já tem muito tempo e tal, eles vão voltar, vão mexer em algo tão consagrado, você tem muito medo, tem muita chance de dar errado. Mas dá pra dizer que logo de cara, galera, eu acho que a Marvel acertou muito mesmo nessa série, né, principalmente porque eles chamaram os criadores originais do desenho dos anos 90 para retornar aqui e serem os consultores, né, supervisionando tudo que eles forem fazer. Então isso foi essencial mesmo, né? Mas para entender tudo isso agora, como a história vai se desenrolar, então, a partir de agora, você precisa ficar até o final do vídeo, beleza? Então já deixa o like aqui, se você adora os X-Men também, assim como eu, você quer ver mais conteúdo também como esse aqui no canal, né? Que tá crescendo, então eu preciso muito da sua ajuda, com a sua inscrição, o seu sininho aqui ativado já vale tudo para mim, então muito obrigado e vamos pro vídeo, porque eu separei em alguns tópicos aqui, em 9 tópicos, né, para ficar bem mais dinâmico da gente entender e organizar tudo. Começando por um emblemático final dos X-Men. E galera, antes de tudo, então, para entender o recomeço da série mesmo com X-Men 97, né, vale a pena contextualizar também de onde a série parou da série original, né, que foi lançada no dia 31 de outubro de 1992 pela Marvel Entertainment Group junto com a Saban Entertainment, né. Foi nesse dia que X-Men, a série animada, foi exibida pela primeira vez pela saudosa Fox Kids, né, simplesmente um dos melhores canais de desenhos que a gente já teve e eu queria que existisse até hoje, né. E X-Men com certeza foi um marco, né, que ficou na grade de programação por muito tempo da Fox Kids, né, que inclusive essa ideia nasceu através da Margaret Lois, né, que era a CEO da Marvel Productions e também virou a CEO da Fox Kids, né, então uma coisa uniu a outra e a série que começou como Pride of the X-Men, né, que era uma série cancelada e tal, um protótipo do que seria X-Men, a série animada, realmente foi cancelada e eles tiveram essa nova ideia para reformular o projeto de uma série dos X-Men que tinha muito potencial e isso se confirmou, né? Até porque a gente teve no total 5 temporadas, né? Com 76 episódios produzidos. Com a formação, inclusive, que já se tornou a formação clássica dos X-Men, né? Com o Ciclope, a Jean Grey, o Wolverine, a Tempestade, o Fera, a Vampira e o Gambit, né? Além do Professor X. Então todos eles com os visuais mais icônicos também que a gente já teve numa equipe da Marvel, né? São os visuais mais característicos, assim, que você reconhece na mesma hora, um diferente do outro, todos com uma personalidade muito única, né? E o mais perfeito sobre os X-Men dos anos 90 é que ao longo das temporadas, né, a gente teve vários arcos que saíram diretamente dos quadrinhos. E a cada ano a série ia trazendo, né, um tema em particular dos quadrinhos. Por exemplo, a gente tem no começo um foco nos Sentinelas, né, que volta no Revival, a gente já vai falar sobre isso, e nos Dias de um Futuro Esquecido também. E depois, já lá para a terceira temporada, a gente tem uma adaptação muito fiel também
da incrível saga da Fênix Negra. Então, com tanta qualidade, né, o principal motivo para a série acabar, inclusive, foi justamente o orçamento, né? E já que a animação custa bastante mesmo para ser feito, né, os criadores decidiram então encerrar na 5ª temporada antes que a série perdesse os rumos, né? E até por isso a última temporada adapta vários arcos mais isolados, se você parar para pensar, em comparação às outras. Não tem muita conexão assim. Por exemplo, a gente tem o arco do Falange e do vilão alienígena Akron. Mas no último episódio mesmo, né, dia da formatura de 1997, a gente já começa com um debate na televisão entre o Charles Xavier e o Henry Peter Gyrich, né, que é justamente sobre os direitos dos mutantes no mundo, né? E o Gyrich, ele defende então o ponto do mundo se preparar para uma guerra de humanos contra mutantes, né? Mas o debate ele só vai ficando então mais tenso, né, quando ele questiona o motivo então do Charles defender os mutantes, e ele até duvida, né, se o Charles é realmente um deles, né? Então ele acaba atacando o Xavier no meio disso tudo com um sensor que é feito especificamente para mutantes, né, e deixa o Xavier em coma. Então, claro que depois disso o Henry ele é preso, né, mas o estrago já estava feito, porque esse ataque que faz os mutantes no mundo todo começarem uma revolução, né, com vários protestos, até que os X-Men pedem então a ajuda da cientista Moira McTaggart para salvar a vida do Charles. Mas como ela não consegue, o Fera sugere então que a tecnologia Shi'ar pode conseguir despertar ele. Mas o problema é que o único que conseguiria entrar em contato, né, com os alienígenas Shi'ar era justamente o próprio Professor Xavier. Então, enquanto isso, a gente tem também o Magneto, né, que é totalmente motivado por causa dessa tragédia, né, que aconteceu. Ele quer se vingar de uma vez por todas, né? Ele entende realmente que não tem volta para os humanos e que o pacifismo ele não vai funcionar agora, né? Até que o Ciclope, o Wolverine e a Jean Grey vão até a ilha de Genosha, né, para conseguir conversar com ele. E claro que, como sempre, eles acabam lutando, mas quando a Jean percebe então que o poder do Magneto afeta as habilidades dela, por causa das ondas cerebrais mesmo, as ondas do cérebro terem um eletromagnetismo ali nelas, ela tenta então usar essa questão, esse poder do Magneto para salvar o Professor X. E realmente dá certo, porque o Magneto ele acaba indo com eles, né, sendo convencido e ajuda a enviar um sinal para a Imperatriz Shi'ar, a Lilandra. Tudo isso através da mente do Xavier. Então, quando ele finalmente acorda, ele começa então a se despedir de cada X-Men, já que ele sente então que ele tem pouco tempo de vida, né? E ele aproveita então para falar que tem orgulho de cada um deles, é simplesmente um dos momentos mais emocionantes que a gente tem na série, né? Mas ainda assim fica a dúvida então quando o Xavier ele vai embora com a Lilandra, né? Porque ela diz que pode curar ele, mas os X-Men agora ficam sozinhos e o planeta tá completo caos, né? E é exatamente então nesse contexto que X-Men 97 começa. A estética perfeita. Toda a estética dos anos 90 já é muito legal, né? E ficou muito boa de novo nesse revival, porque na época não existiam celulares, né, nem outros aparelhos. E a gente vê isso no visual dos personagens, né? A Jubileu, por exemplo, o Gambit e tal. Várias roupas que eles utilizam e várias questões também dos aparelhos, das televisões e tal, não ter celular naquela época. Então todo esse contexto que eles têm aqui é muito legal, é muito legal. Esse visual combina demais, né? E justamente X-Men 97 por se passar nesse ano, né? Então eu acho que isso dá até uma atmosfera bem melhor para a série, que é diferente das outras que a gente costuma ver, né? A animação decepcionou? Então, né, a animação, eu sempre vou preferir a animação 2D do que a animação 3D, sabe? Eu acho que a animação 2D, ela envelhece muito menos do que a animação 3D, ela pode durar para sempre, dependendo de como for. Tanto que você repara isso nos filmes antigos da Disney, né? Mesmo que a situação lá era diferente, o orçamento era diferente e tal para fazer essas animações, o contexto era outro, nas animações 2D da Disney, você consegue assistir elas até hoje tranquilamente, sem notar uma diferença entre elas também, ou sem ficar muito datado. Mesmo tendo animações super antigas, né, como a Branca de Neve, a Cinderela, o Pinóquio, você consegue assistir essas animações facilmente. E algumas 3D você também consegue, mas, por exemplo, o primeiro Toy Story, compara a animação dele com a animação do Toy Story 4. Ainda assim, não é desmerecendo, mas dá pra você ver uma diferença, né? Então eu acho que essa diferença com o 2D muda bastante, ela fica bem menor, sabe? Essa diferença, essa percepção. Vai mais de gosto de cada um mesmo, né? Eu sei disso. Mas quando eu tinha visto o trailer, eu tô dizendo isso porque quando eu vi o trailer pela primeira vez de X-Men 97,
97, eu acabei ficando preocupado, né? Porque eu achei que a animação não ia ficar tão fluida e tal, não ia ficar tão boa. Mas não, eu achei que a animação 3D ficou muito boa, né? Realmente a série tá bonita demais, né? Dá pra ver que tem mais orçamento que a antiga mesmo, que sofria demais mesmo com isso, né? Eles não tinham orçamento mesmo para fazer. E eu acho que a informação, né, que os produtores confirmaram que os artistas realmente desenharam os personagens à mão para X-Men 97 também, eu acho que ajudou muito, né? E claro, também tem a questão de que essa série, ela tem como estúdio o mesmo estúdio que fez A Lenda de Korra, né? O estúdio Mir, que tem uma animação incrível mesmo. Então já dá pra ver que tá em boas mãos, né? E eu vi várias reclamações, né? Eu não entendi muito, tipo, que pegaram bastante pesado com a série nisso. Eu achei que não ia ser tão boa, mas me surpreendi. E em vários momentos mesmo tá muito bem feito, né? Tipo, na dança da Jubileu lá, quando ela vai atrás do Mancha Solar com os X-Men, naquela visão que a Jean Grey tem, né, do futuro com os Sentinelas, ficou muito legal também aquela cena. E claro, a batalha final também do primeiro episódio, né, contra os Sentinelas, ficou muito épica mesmo, né? Todos os X-Men lutando juntos ali e o Ciclope caindo do céu usando poder para fazer aquela pose de super-herói, tipo, só deixou tudo mais incrível, né? Boa demais essa cena, galera. Não tem como não se empolgar assistindo, né? Então eu nem imagino o trabalho que dá para fazer uma série dessas, né? Mas eu amo a animação, acho que não tinha jeito melhor de voltar com X-Men do que esse, né? Eu só espero que continue assim, né? Porque eles já confirmaram 2 outras temporadas, né? O que faz bastante sentido, até pensando nessa complicação de fazer animação, porque se for para parar a pensar, né, o quanto demora para fazer mesmo, o Invencível, por exemplo, sofreu muito com isso, né? Demorou muito depois de 2021 lá que lançou a primeira temporada para a segunda temporada agora e estreando os novos episódios. E ainda assim teve hiato, né? Então acho que eles estão tentando adiantar isso também, né? A icônica abertura. E para começar os episódios, a gente já vê mais uma versão da abertura da Marvel, né? Dessa vez, em vez de Marvel Studios, Marvel Animation, né? Que é esse novo selo que eles estão colocando agora nas animações, né? E com várias animações conhecidas, séries conhecidas, né? Como, por exemplo, Homem-Aranha dos anos 60 aparece ali, a série animada do Quarteto Fantástico, né? E do Surfista Prateado também. E também as séries de What If, né? Então, pelo visto, eu acho que a partir de agora, várias animações mesmo da Marvel vão vir com essa abertura, né? E claro, a própria abertura clássica de X-Men, a série animada, foi totalmente remasterizada aqui, né? Incluindo os novos personagens, totalmente refeita. É bem parecido, bem semelhante, mas ao mesmo tempo com alguns novos personagens. A Jubileu tá aqui na abertura agora também, o Bishop, o Morfo e o Magneto também a partir do segundo episódio e provavelmente o Mancha Solar nos próximos episódios também. E tipo, ficou perfeito, não tem o que falar, né? O Jato passando pelo logo dos X-Men, tocando aquela música que já é uma nostalgia total, né? Pra quem acompanhou essa série bastante tempo, já viu os episódios e tal, e realmente marcou uma geração inteira, como eu disse. E pra completar ainda no final dos episódios, né? Eu também adorei como que eles voltaram com os famosos hologramas dos personagens, né? Girando ali. Ficou muito maneiro mesmo, mais um detalhe também dos anos 90, né? Com aquelas setas dos computadores daquela época e tal, também com novos personagens aparecendo aqui nessa versão. A volta dos mutantes. E a apresentação dos mutantes aqui, de cada membro dos X-Men, né, ali interferindo no sequestro do Roberto da Costa, né, que é o personagem brasileiro, o Mancha Solar, foi muito boa, né? Ele agora também, o Mancha Solar, é um novo personagem, um dos novos que são apresentados e, inclusive, ele tem um papel também bem parecido com o que a Jubileu tinha lá no começo da série clássica, né? Os dois até falam sobre isso ao longo do episódio, né? E foi muito bom mesmo esse contraponto que eles criaram aqui com o primeiro episódio da série animada dos X-Men, clássico mesmo, com esse novo revival. Então, incluindo ainda a ameaça dos Sentinelas, né, aqui. Então, faz todo sentido mesmo dar uma conclusão e um recomeço muito bom, né? E toda a apresentação da Tempestade aqui também é muito parecida quando ela aparece se apresentando lá no clássico. Eles até fazem o mesmo tipo de piada de antes, né? Só que ao invés da vampira aqui, a gente vê o Bishop fazendo isso, né? Da entrada dela e tal. Esse fanservice, essas referências, né? Foi muito bom mesmo. E quando os Sentinelas, no final do episódio, né? Identificam ela como ameaça mutante nível ômega, tipo, arrepia de tão irado que foi, né? Ela mostrando todo o poder ali, destruindo todo o Sentinela nelas. E o Ciclope também, né? Tá perfeito como líder da equipe mesmo, né? Totalmente diferente, inclusive, do Ciclope que a gente já teve no cinema, né? Que não tinha nenhum papel, era totalmente apagado mesmo. Por isso que eu gosto tanto desse Ciclope aqui, né? É mais que uma espécie de Capitão América mesmo dos X-Men.
X-Men, né? Então a cena de luta dele com os mercenários, inclusive, né, os amigos da humanidade ali no galpão, foi incrível, né? Toda a movimentação da animação aqui, olha, como eu disse, tá muito bonito essa cena de ação, né? O Ciclope simplesmente rouba a cena mesmo toda vez que ele aparece, né? Então, tipo, e esses amigos da humanidade também, eles estão usando, então, as armas dos sentinelas, né? E estão vendendo, então, os mutantes para um comprador que até agora a gente não sabe qual é, né? Comprador desconhecido que pode ser, então, muito provavelmente vai ser o Senhor Sinistro, né? E esse personagem com a cicatriz aí, que vocês veem nos episódios também, se revela como Executor X, né? Que tem um preconceito enorme, né? Com os mutantes e tal, deixa isso muito claro nessa luta que ele tem com o Ciclope, né? Que foi brutal. Então já tem muitas pistas também do que a gente pode ver daqui para frente, né, de vários conceitos que vão voltar, e a gente já vai discutir sobre isso também, sobre os mistérios dessa série, né. Mas eu também preciso falar sobre o Gambit e a Vampira, que estão de novo aqui muito bem, né, eu adoro esses dois personagens, e já tem um conflito interessante aparecendo entre eles, né, com o Magneto lá pro segundo episódio, principalmente quando a Vampira ela fica naquele clássico dilema dela, né, de não poder encostar em ninguém, né. E o Morfo também, para completar aqui, ele aparece bem pouco, foi um personagem que foi criado, né, para a série animada lá dos anos 90, e ele retorna aqui então, e é bem engraçado, né, tipo, ver ele de novo e tal, mudando de forma, como o Professor X, a Jean Grey também, o Dente de Sabre para irritar o Logan, né, e até outros mutantes também conhecidos, ele vai se transformando durante as lutas, né, como o Colossus, o Blob, a Psylocke, e até a Lady Lethal, ele se transforma aqui para lutar na invasão da ONU, né. E a gente também, claro, tem o Fera aqui, né, que tá com aquele mesmo jeito dele de fazer as ponderações mais inteligentes e filosóficas, muito legal como que ele recebe o Mancha Solar do mesmo jeito que ele fez com a Jubileu, né, o papel importante dele para os mutantes também, né. E outro detalhe que muita gente pode deixar passar, né, é esse equipamento que ele usa nas costas, né, durante o segundo episódio, que é o mesmo equipamento que ele usou então contra o Apocalipse. E o Wolverine, galera, não tem como também, né, um dos meus personagens favoritos mesmo da Marvel, e eu também gostei da apresentação dele, ele assustando o Mancha Solar quando os X-Men conseguem pegar ele, ele leva ele para a sala de treinamento, a Jubileu leva ele lá e o Wolverine aparece, né, de uma hora para outra, e claro que a gente já imaginava também que ele teria essa rivalidade de novo com o Ciclope, né? E esse amor dele não correspondido pela Jean Grey, que é 1000 vezes melhor trabalhado do que foi no cinema também, né? Todas as cenas dele são muito maneiras e muito legal também que eles trouxeram vários dubladores de volta no original, né? Aproveitando para falar sobre isso também, porque outros tiveram que ser substituídos, mas a maioria tá ali. E eu tô vendo no áudio original mesmo, né? Mas uma hora ou outra eu até mudo e coloco no dublado, porque eu também gosto bastante, né? Eu gosto bastante das vozes aqui também que a gente tem no Brasil pros X-Men. Principalmente essa série animada é muito nostálgico, eu sempre assisti dublado também, né? Então, enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem o Wolverine do Cal Dodge, aqui no Brasil, infelizmente, o dublador, que antes era o Isaac Pardavi, ele faleceu, né? Mas eles tiveram uma ótima ideia, né? Que eu já queria que acontecesse algo assim, que ele fosse aproveitado mais vezes, que é chamar o dublador do Wolverine do X-Men Evolution, né? Para substituir o Isaac, já que ele não pode mais. Então, para mim, não tinha escolha melhor mesmo que essa, né? O Luis Feyer, que também faz a voz do Sylvester Stallone aqui no Brasil, né? Mas para completar aqui os personagens do X-Men, né? Sem dúvida, ao lado do Ciclope, a Jean Grey também ela tem um grande destaque, né? Porque ela tá numa fase diferente, já que ela tá esperando o bebê do Scott, né? A gente vê tudo isso aqui acontecer, e eu achei muito legal essa ideia que eles tiveram, né? Bem legal também que eles não se apressaram, mas também não ficaram enrolando pro bebê nascer, né? O Nathan Charles Summers, né? Inclusive, muito engraçado também quando o Logan, ele tá com a Jean Grey, né? Lá na mansão, e ela tá prestes a ter o bebê ali, e ela diz, né, que, ele tá aqui, e ele acha que é o Apocalipse, tira as garras e tal, mas na verdade eles vão correndo e ir pro hospital, e quem teve essa ideia também de fazer o Wolverine levar ela pro hospital e não o Ciclope, foi muito boa também, né? É muito incrível todos esses momentos dos episódios, sabe? Dá pra ver que essa série acertou demais no tom também, né? Tipo, é de um jeito, sabe? Alguns momentos de humor até sutis que a gente tem, que faz falta nos filmes atuais da Marvel, né? Porque aqui, quando a situação ela tá tensa mesmo, ela tá tensa e pronto, sabe? Tipo, eles não tentam ficar fazendo piadinha toda hora também pra tirar o drama da cena, né? Porque o que mais acontece na Marvel é isso, né? Quando tá um momento sério, eles quebram totalmente e estraga a cena. Mas no máximo aqui tem algum alívio
cômico assim, mas é muito bem encaixado. Então, tipo, inclusive os diálogos entre os personagens são muito bem feitos, né? Tipo, é na medida certa mesmo, sem exagero e tal. O roteiro é muito bom. E isso é outra coisa que o pessoal às vezes não pensa, né? Porque, tipo, o silêncio também, ele tem que ser muito bem utilizado nos filmes e nas séries, né? Aqui você consegue imediatamente entender mesmo o lado dos personagens, né? Às vezes só pela expressão deles também, né? A reação deles. E é interessante também nesse lado de drama que a gente tem aqui, né? Como que também a Tempestade, ela consola a Jean Grey, né? Sobre como que seria o futuro do bebê dela que ela tá esperando, né? Tipo, se ele vai nascer mutante ou não. E ao mesmo tempo que ela diz também que ela tem orgulho de ser mutante pra Jean Grey, né? Pra no final das contas também a própria Tempestade perder os poderes, né? Quando ela se joga na frente do disparo que o Executor X faz, né? Que era pra atingir o Magneto, né? Então só deixa tudo ainda melhor na segunda parte, no segundo episódio, né? Com o discurso do Magneto depois disso. Tipo, a partir do momento que a gente tem esse ataque, né? E a Tempestade perde os poderes, só vai ficando ainda melhor. Tipo, e a gente vai falar mais pra frente também sobre o Magneto, mas toda essa despedida da Tempestade, né, com a carta pros X-Men que ela faz, foi muito emocionante mesmo, né? Tipo, foi um baita acerto da série. Dá pra sentir o peso mesmo da saída dela, né, da equipe. E, inclusive, isso se liga também a essa parte política dos episódios, né, que acontece principalmente nesse segundo, porque a gente vê a proximidade dos X-Men com a ONU, né, e seria bem legal até se a ONU voltasse depois contra, se voltasse contra os X-Men, né, e a gente descobrisse, então, ainda mais os podres que a ONU tem, né, mas eu não tenho certeza se eles vão querer também fazer isso, né, mas seria outro ponto de vista para mostrar, né, porque você tem vários lados aqui bem complexos para você mostrar a visão do Xavier, a visão do Magneto, então por que não também mostrar essa visão, né, dos humanos? Porque, tipo, é isso, o grande charme dos X-Men, né, é esse lado dos conflitos e tal deles, como os personagens são carismáticos também, claro, os poderes que são incríveis, mas aqui também a gente tem várias motivações que vão sendo construídas, né? Tipo, na relação que eles têm um com o outro. A ideia da Jean grávida, por exemplo, ela decidindo sair dos X-Men, né? Querendo convencer o Ciclope a sair dos X-Men, foi muito legal também, né? Quando faz muito sentido. E fica melhor ainda quando o Magneto chega, então, e acaba o primeiro episódio com esse gancho absurdo com ele lá na mansão, né? E tudo isso só deixa ainda mais difícil pro Ciclope aceitar a situação, né? Aceitar sair da mansão também dos X-Men. Já que ele não pode deixar o Magneto ali tomar o controle dos X-Men mesmo e, consequentemente, do legado do Professor X, né? Apesar do legado do Professor X também ser meio que um sonho impossível, uma utopia, né? Porque nunca vai deixar de ter preconceito no mundo, nem todo mundo vai deixar de ter preconceito, infelizmente, mas é uma utopia, é um sonho que não necessariamente você precisa combater como eles combatem, mas não tem como você chegar nesse ponto. E tem do outro lado o Magneto, claro que vai para o lado mais extremo também. Homem-Aranha vai aparecer? Isso agora é meio inesperado, né? Mas depois da primeira cena de ação mesmo dos X-Men, né? Já no primeiro episódio, no galpão, quando eles salvam, então, o Roberto da Costa, como eu disse, o Mancha Solar, rapidamente aparece na tela, né? Um jornal do Clarim Diário, né? Mas se você parar pra perceber mesmo, dá pra ver ali em cima uma das chamadas que vem a pergunta, né? Se o Homem-Aranha é um mutante. E essa referência do Homem-Aranha faz total sentido, né? Porque a série animada dos X-Men lá nos anos 90 fazia parte do mesmo universo, né, do Homem-Aranha série animada dos anos 90, né, lá de 94 até 98. Durou várias temporadas e eles tiveram vários crossovers também, né. Então imagina se esse Homem-Aranha, que é uma das minhas versões favoritas, né, ele aparece então em X-Men 97. Ia ser demais, né. E até me faz sonhar também que eles podiam criar então, já que criaram o X-Men 97, né, criar então um Homem-Aranha 98, né. Acabou em 98 a série e nunca teve continuação também. Então quem sabe, eu torço pelo sucesso de X-Men 97. E se o Homem-Aranha não aparecer nessa primeira temporada, né? Quem sabe até nas próximas ou até ganhar o seu próprio revival, né? Vamos torcer. Magneto julgado. E se a apresentação do Magneto, né, foi o jeito perfeito de finalizar o primeiro episódio, toda a aparição mesmo dele, a participação dele no segundo episódio também foi muito bem construída, né? E os diálogos de cada um dos X-Men na mesa com o Magneto, né, naquela sala de reunião deles, só melhora mesmo para ter esse conflito de ideias entre os dois, né? Esses dois lados batendo de frente, né? Mais uma vez. É muito interessante mesmo, tipo, como o Ciclope ele acredita na visão do Professor X, né? Mas ao mesmo tempo ele cogita também que o Professor X
ele errou, né, em deixar o testamento pro Magneto, né, que é uma coisa surpreendente. E mais surpreendente ainda que eles não viram isso antes, né. Mas, enfim, toda a participação do Magneto é uma referência, então, a um arco das HQs, que é do genial roteirista, né, o Chris Claremont. É justamente o julgamento do Magneto, ele tem até esse mesmo visual aqui, e pelo visto eles vão querer adaptar isso, mas claro que tem muitas diferenças também, né, porque na HQ o contexto do universo é outro, né, o Xavier, ele tá vivo lá, tem um peso totalmente diferente mesmo no julgamento, que dura muito mais tempo, inclusive, do que na série, né, porque aqui na série ele tá nesse arco de redenção, né, ele tenta respeitar o desejo do Xavier, né, que é o antigo amigo dele, e ele parece então estar disposto a ir pro máximo mesmo para fazer isso acontecer, né, e ele até poupa a vida dos humanos no meio disso, né, mas claro que ele, como ele foi o maior vilão dos X-Men, né, ele vai ter que se provar muito para ele conseguir convencer eles que eles estão do mesmo lado agora, né, e é o julgamento dele também que já dá um primeiro grande passo para isso acontecer, porque foi muito bom, né, como que eles lidam com a culpa, os crimes do Magneto com esse julgamento, né, eles não deixam o lado superficial e tal, como se tipo, fosse fácil, ele simplesmente decide se arrepender, se redimir e tal, porque na vida real não seria assim, né, e na próprio arco das HQs também não é assim. Então, inclusive, todo o discurso do Magneto na ONU, né, foi fantástico, por mim até durava mais essa parte da ONU e tal, mas impressionante como que ele mostra o contraponto também do Magneto contra o Professor X, né? Tipo, o tempo todo fica esse contraponto também do que um lado fez contra o outro, né? Envolvendo, claro, esse embate entre humanos e mutantes o tempo inteiro, né? E, aliás, é interessante também que toda vez que o Magneto vai falar a palavra coexistência, né, ele não consegue falar de coexistência entre humano e mutante, né? Principalmente porque ele ficou muito tempo acreditando no contrário. Os grandes mistérios. E chegou a hora então de falar das deixas que os episódios colocaram pra gente nesses 2 episódios, né? Porque até agora tem várias coisas que ficaram em aberto mesmo, sabe? Tipo, como por exemplo, o Magneto, o destino dele da equipe, como eu falei, dentro da equipe dos X-Men, e principalmente esse passado aí que a gente descobre, né? Que ele teve com a vampira, que eu não tava esperando e tal. Com certeza aconteceu alguma coisa entre eles, né? Eu não sei se eu gostei muito dessa ideia, mas acontece nos quadrinhos também, eles estão tentando adaptar. Claro que também tem o ponto do papel de Genosha agora que virou um país integrante da ONU, né? A conclusão disso tudo é que a gente tem o Magneto sendo absolvido dos crimes dele, né? A gente só fica nessa dualidade, né? A gente não sabe se foi porque ele levou todo mundo lá para o espaço e o pessoal da ONU se sentiu ameaçado e preferiu absolver ele de tudo, ou se eles realmente mudaram um pouco de ideia, né? Com certeza eles ainda vão explorar isso, mas também a visão da Jean Grey com o futuro distópico, né, dominado pelos Sentinelas, vai voltar, e claro também a Jean Grey que aparece na porta da mansão Xavier na última cena do 2º episódio, né? Que deve ser então, para quem já tá ligado nos quadrinhos também, uma clone da Jean Grey, né? A Madeline Pryor. Mas do mesmo jeito que aconteceu na saga do clone do Homem-Aranha nos quadrinhos nos anos 90, que a gente fica sem saber, né, quem é o verdadeiro Peter Parker, aqui a gente fica na mesma dúvida, né? Se a Jean Grey, que teve então um bebê com o Ciclope, é a verdadeira ou essa que chegou na porta da mansão, né? Até porque nas HQs quem fica grávida mesmo é a clone. Então, tipo, o que será que eles vão fazer com isso, né? Então, se o Senhor Sinistro, inclusive, tiver envolvido na série como o vilão principal, do mesmo jeito que ele é no arco Inferno, nos quadrinhos, seria então, provavelmente ele, então, o criador dessa clone, né? O melhor da Marvel... Então, galera, eu acho que o que dá pra tirar dessa estreia, né, é que mesmo não fazendo parte do universo cinematográfico mesmo da Marvel, o X-Men 97 já chegou e já deu um alívio mesmo, né, depois de tantos filmes e séries ruins mesmo que a gente teve recentemente, né. O roteiro da série é muito bom, com todos os dilemas dos personagens, né, o Ciclope, que quer honrar o legado do Xavier, mas ao mesmo tempo também ele vai ser pai agora, então é uma outra responsabilidade. A Jean Grey, ela tem medo do futuro, então, do bebê dela ser afetado, né, com tudo isso, e o Gambit também, ele quer ficar com a vampira, ela com os problemas dela se sentir solitária, o Wolverine também, e a Jubileu, ela tem um papel também importante, de novo aqui, principalmente envolvendo o Mancha Solar dessa vez, né? Então parece que tudo já tá preparando assim para eles desenvolverem ao longo da temporada. E a temática dos personagens, né? Os X-Men, eles são incríveis, né? Não tem como não gostar da relação que eles têm, né? Como uma família mesmo. E toda essa construção de mundo dos X-Men é fantástica, né? Tá tudo aqui nessa série que tem um potencial gigante para ser tão boa
quanto as temporadas originais. Diz aí, você concorda ou discorda? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera, eu quero muito saber o que você achou de X-Men 97. Se você curte esse tipo de vídeo tão detalhado, né, sobre séries, filmes, já deixa o like aqui porque dá muito trabalho para fazer. Então se você quer mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal com o sininho ativado que eu vou poder trazer mais vezes. E não sai do vídeo ainda, confira também esse outro vídeo aqui sobre as versões bizarras do Superman e esse aqui sobre o Homem-Aranha que tá demais. É isso aí, valeu, falou, até mais.